Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Se você ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O tema da mensagem: sofrendo as dores de parto. Sentir as dores de parto expressa a angústia, a aflição, a dor, o anseio com que o apóstolo Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Jesus Cristo e caíram da graça. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual e descreve-se a si mesmo como uma sólida mãe que sofre de novo as dores de parto até que Cristo seja formado neles. Verso 22. Abraão teve 2 filhos. O apóstolo Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto, firmado no Monte Sinai. Os seus filhos vivem agora sob esse concerto e nasceram segundo a carne. Não tem o Espírito Santo. Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, os cristãos em Cristo, têm o Espírito Santo e são verdadeiros filhos de Deus. Verso 4. Da graça tendes caído. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. O apóstolo Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo e abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz vida e salvação. É anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Verso 6. A fé que opera por amor. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. O apóstolo Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar sem atos motivados pelo amor. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente, de demonstrar interesse genuíno pela obra de Deus e de claramente resistir ao pecado e ao mundo, não é fé salvífica. Verso 7. Impedidos de obedecer à verdade. O falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã, ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento.
o crente ser um cristão completo. Todo ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. E o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento. Devemos fazer as duas seguintes perguntas: algum ensino omite parte da mensagem apostólica ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, embora reconhecendo a mensagem apostólica? Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos, experiências, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Devemos acautelar-nos de qualquer ensino afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia e psicologia modernas ou de novas revelações, a fim de alcançar sua maturidade em Cristo. Capítulo 5, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o cristão sobre o senhorio de Cristo. O campo de batalha está no próprio cristão e o conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o cristão, por fim, reinará com Cristo. Verso 19. As obras da carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o cristão trava através do poder do Espírito Santo. As obras da carne incluem prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Versículo 22. O fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no cristão à medida
que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie a sua vida de tal maneira que ele, o cristão, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. O fruto do Espírito inclui 1. Amor, grego ágape, o interesse e a busca do bem maior de outras pessoas, sem nada querer em troca. 2. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. 3. Paz, a quietude do coração e mente, baseado na convicção de que tudo vai bem entre o cristão e o seu Pai Celestial. 4. Longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. 5. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. 6. Bondade, zelo pela verdade, pela retidão e repulsa ao mal. Pode expressar atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. 7. Fé, lealdade constante e inabalável. Alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. 8. Mansidão, moderação, associado à força e à coragem. Coragem descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Temperança, o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Também a pureza, o ensino final do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quando o modo de viver. O cristão deve praticar essas virtudes continuamente, diariamente, até a vinda de Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, porque não há outra além de ti, meu Pai. Pois a tua palavra diz: lembra-te, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por isso nós te glorificamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Aí está, meu Deus, mais uma exposição da tua palavra, meu Pai. Uma palavra poderosa do teu filho, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, Pai, mostrando para ele que continuava sentindo dores de parto, porque muitos estavam se desviando, meu Pai. Muitos estavam dando crédito a falsos profetas, meu Pai, ensinando heresias no meio do teu povo e desviando os novos crentes, meu Pai. Mas que através desta palavra, meu Pai, corrigiu o erro que estava existindo lá nos Gálatas, meu Pai, repreendendo assim os falsos mestres, meu Pai,
os heréticos ensinando besteira, ensinando coisas ruins para poder desviar o teu povo. Eu te glorifico, meu Pai, porque o apóstolo Paulo também falou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, Pai. Como verdadeiro cristão deve andar diante de Ti, meu Pai, e diante da sociedade, desenvolvendo o fruto do Espírito, andando em plena comunhão contigo, meu Pai. Hoje em dia não é diferente, meu Pai. Quantos falsos ensinos estão dentro da Tua igreja. Olha quanta contaminação, quanta mistura, meu Pai. Porque o mundo entrou dentro das casas da Tua congregação e nas vidas, meu Pai. E hoje a Tua igreja está muitas das vezes misturada, contaminada, meu Pai. E a Tua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desperta a Tua igreja, liberta o Teu povo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos seus governantes, em o nome de Jesus, amém.